Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas de direito constitucional? Muito bem, nós estávamos falando do artigo 5º. O artigo 5º abre para a gente um novo momento, entre aspas, né? Um título novo dentro da Constituição Federal, que é o título 3, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Bom, quando ele fala no título 3, direitos e garantias fundamentais, pessoal, ele está falando não apenas do artigo 5º, viu? Você vai ter vários outros artigos que nós vamos encontrar pela frente. Mas inicia os direitos fundamentais no artigo 5º, que são os direitos e deveres individuais e coletivos. Quando ele fala deveres aí, na verdade, são um paralelo, na verdade, né? Uma contradição, porque se você tem um direito, o outro tem o dever de respeitar o seu direito. Então nós estamos mais ou menos neste caminho. Vamos voltar a falar sobre isso. Na última aula eu comecei a comentar. Nós vamos levar algumas aulas para tratar disso, porque eu vou tentar tratar com certo carinho, como eu falei. É um ponto precioso da Constituição. Por isso exige da gente um tratamento mais carinhoso, com mais calma. Bom, lembrando o que eu falei na última aula, o artigo 5º ele começa com a seguinte redação no seu caput. No caput. Ele fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Muito bem. Já comentamos sobre esse caput, né, pessoal? Nós colocamos que ele já começa enumerando um direito, que é o da igualdade. Depois ele salta e explica a quem são dirigidos esses direitos, isto é, os destinatários desses direitos, brasileiros e estrangeiros residentes no país. Já expliquei na outra aula o que isso significa, tá? E aí ele fala dos 5 direitos que foram escolhidos pelo legislador de 1987, a Constituição promulgada em 88, e então ele define os 5 direitos que são aí inerentes à condição humana. Por ser um ser humano, você já tem esses direitos. Lembrando que nós já falamos em aulas passadas como foi o desenvolvimento, né, da ideia de direitos fundamentais até chegarmos neste ponto. Oi, meu querido. Um momento, por favor. Voltei, pessoal. Depois de resolver alguns problemas que eram assim insuperáveis, né? Vocês entendem. Muito bem. Vamos continuar. Bom, eu estava falando para vocês então com relação aos direitos do artigo 5º, fazendo um comentário que houve aí um desenvolvimento para chegarmos nos direitos de hoje, que são, a gente chama de as gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Importante demais esse tema. Comentamos que nenhum direito é absoluto, tá certo? Então, todos eles vão encontrar aí algum tipo de exceção. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Lembro que durante meu mestrado, um dos meus professores, ele comentava que na visão dele, então não haviam direitos fundamentais. Porque para ele, se eram fundamentais, não poderiam ter exceções. Bom, só uma discussão, tá? Muito bem. Depois, vamos continuar. Nós começamos lá nos incisos. Se tivéssemos, aí falando de novo do nosso estudo anterior, veja por que tanto estudo até chegarmos na Constituição. Se tivéssemos uma Constituição resumida, sintética, nós iríamos parar no artigo 5º, no seu caput, pararíamos aí e não precisaríamos analisar mais nada. Por quê? Porque neste caso, meus queridos, o judiciário pegaria aí uma situação concreta e colocaria como se o direito fundamental iria se aplicar àquele caso concreto, se tivéssemos uma Constituição resumida, sintética. Mas, no entanto, a nossa Constituição ela é muito detalhada, tá? Muito detalhada. E neste caso, cada um desses direitos é tratado de forma até às vezes minuciosa, por 78 incisos, como eu disse. Vamos começar então. Eu já comecei na outra aula a falar de alguns deles, para você ter uma noção, e agora nós vamos continuar. O primeiro que ele fala, ele na verdade ele é redundante. Ele fala no inciso 1, e eu peço para que vocês tenham a Constituição em mãos. Pega a Constituição, abre, para vocês ir acompanhando comigo, pessoal. Acompanhe para facilitar que vocês guardem essas informações. Eu repito, o artigo 5º, pessoal, ele vai nos perseguir pelo resto de nossas carreiras. Tá entendido? Quase todos os ramos do direito encontram algum tipo de informação no artigo 5º.
Por incrível que pareça, tá? Quase todos os âmbitos de direito, em algum lugar dentro do artigo 5º você encontra alguma coisa para você pegar, tá? Então vamos lá, acompanha comigo aí na sua Constituição Federal. Ele fala no inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Ele, na verdade, está sendo redundante, porque ele falou no caput que todos são iguais perante a lei. Perfeito. Mas aqui ele volta e ele enfatiza. Enfatiza porque não podemos negar que as mulheres, durante muito e muito tempo, tiveram aí uma condição subordinada, inferiorizada, não é? No nosso sistema legal, em todo o ordenamento jurídico. O exemplo talvez mais simples seria que as mulheres só passaram a votar na década de 30, há muito pouco tempo. Quer dizer, antes as mulheres não votavam. O antigo código anterior ao de Clovis Bevilacqua, Código Civil, ele dizia que as mulheres só poderiam trabalhar se os maridos dessem uma autorização por escrito para que ela trabalhasse. Era uma forma de impedir que as mulheres trabalhassem. Muito bem? Bom, hoje deixou claro de forma expressa que os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Agora, sejamos honestos, né? Vem um detalhe importante. Os homens e as mulheres são iguais? Olha, não são. Óbvio que não são. Inclusive em todos os aspectos. Fisicamente, psicologicamente, socialmente. E aí, pessoal, vem um detalhe importante. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Eu disse para vocês que os direitos fundamentais não são absolutos. O que significa que eles têm exceções. Agora, preste atenção. Alguns dos direitos que nós vamos ver, alguns deles, enumeram o direito, colocam o direito, e aí colocam também quais são as exceções. Preste bem atenção, hein? Nós vamos ver alguns deles e eu vou avisá-los. Então ele traz a regra, o direito, e coloca quais são as exceções, mas coloca de forma expressa. Bom, ele faz isso só naqueles direitos que são extremamente importantes, os que ele entende que são ainda mais importantes. E ele coloca as exceções de forma expressa, e quando o faz, isso significa para você que não há outra exceção senão aquelas. Entendeu a ideia? Quando é um direito muito, muito relevante, o legislador não quer que hajam muitas exceções. Percebeu? Porque é um direito importante. Ele não quer um monte de exceções porque acabam minando completamente o direito. Então, nos direitos que são mais relevantes, ele indica quais são as exceções. E aí, só valem aquelas exceções. Você lembra? Nós vamos falar daqui a pouco, comentei na última aula um pouquinho, mas vamos falar mais, da inviolabilidade de domicílio. Com certeza, um direito dos mais fundamentais. E ele faz questão de colocar quais são as exceções, porque não pode haver outra. Agora, e os outros direitos, João? Os outros direitos que você coloca só o direito e não fala de nenhuma exceção. Significa, pessoal, que tem uma porção de exceções. Quantas? Não sei. Vai depender. Tá? Depende do caso concreto. Aqui nós temos uma situação parecida. Os homens e as mulheres não são iguais, óbvio, porque não há uma igualdade material. Entendeu? Só que as exceções, as situações que diferenciam o homem da mulher, e que aí você pode ver da forma que você preferir, você pode encarar isso como uma diferenciação, sei lá, como algo pejorativo, como você pode encarar como um direito. Por exemplo, mulheres não fazem o tiro de guerra. Concorda comigo? Não fazem. Só os homens. As mulheres têm licença maternidade muito maior do que o homem. Mas é óbvio, dá para entender. As mulheres aposentam mais cedo que homens. Agora uma regra que foi alterada, mas ainda assim um pouco mais, né? As mulheres aposentam um pouco antes que os homens. Veja, tudo isso aí são diferenciações? São diferenciações, são desigualdades. Mas se você for parar para pensar com certo carinho, são direitos. São direitos. Tá? Veja, a mulher tem um tempo maior de licença gestante porque ela vai amamentar. Ela muitas vezes sofreu uma cirurgia para dar à luz, precisa se recuperar. Não é? A mulher acaba aposentando mais cedo porque, sejamos honestos, a mulher tem dupla carreira de trabalho, né? Dupla jornada. Ela trabalha muitas vezes fora de casa, em algum local, e ainda tem os afazeres da casa.
Eu sei que hoje os homens vêm colaborando, vêm ajudando, mas ainda assim sobra muito para a mulher. Crianças pequenas, filhos pequenos, vocês viram, né? Eles dependem muito da mãe, eles querem a mãe, entendeu? Eles querem a mãe. Muito bem. Essas diferenças todas são explicáveis. Por quê? Porque no final do inciso, repara aí no inciso, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vírgula, nos termos desta Constituição. O que significa que é na Constituição que você vai encontrar as exceções que a própria norma já traz. Norma, a Constituição. Percebeu? O que significa que se ele falou na Constituição, só as diferenças que a Constituição possibilita. Então não seria possível uma lei comum, criar novas diferenças entre homens e mulheres. Tudo bem? Beleza? Próximo inciso, que eu já comentei na outra aula, vou repetir de novo, ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é virtude de lei. Pessoal, aqui nós temos talvez princípios envolvidos. Primeiro, você tem o direito aí fundamental da liberdade. Ninguém é obrigado a fazer algo que a lei não proíba. Se a lei não proíbe, você pode fazer. Tá entendido? Ah, mas é feio, é chato, isso é muito ruim, nossa, que horror. Paciência. A lei não proíbe, não, então acabou. Tá? Só a lei é que nos obriga a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E esse direito tanto é importante que ele tem reflexo no Código Penal, entendeu? No Código Penal. É crime se alguém te obrigar a fazer alguma coisa que você não queira, ou impedir você de fazer algo que você queira que a lei não proíbe. Só que aí vem e fala em virtude de lei. E aqui entra o princípio da legalidade. Lei. Lei aqui não é qualquer norma. Você já viu, a gente já comentou isso. Norma é gênero. Todo tipo de regramento é norma. A Constituição é uma norma. O Código Penal é uma norma. O Código Civil é outra norma. Lei de trânsito é uma norma. Mas aqui, quando ele fala lei, ele não está falando de qualquer norma. Apenas aquela lei votada, aprovada pelo Congresso Nacional. Percebeu? O que significa, então, meus queridos, que um decreto, por exemplo, o decreto ele emana do poder executivo. O decreto, em regra, é usado para disciplinar uma lei, para regulamentar uma lei. Está entendido? O decreto não pode criar norma, entre assim, não pode criar direito nem impedir direito. Ele só pode regulamentar o que está na lei. Tudo bem? O que pode nos criar um obstáculo a qualquer coisa é a lei. O decreto, se for feito, é para regulamentar como você vai aplicar essa lei. Tudo bem? Então tem que ser lei. Talvez uma exceção, talvez a única exceção à lei propriamente dita, seja a medida provisória. Nós vamos falar mais dessa medida provisória, como se estiver falando do processo legislativo, tá? A lei é aquela norma que é votada, aprovada pelo Congresso, publicada no Diário Oficial. A medida provisória, ela não é lei. Ela emana do poder executivo. Mas ela tem força de lei. Força de lei. Quer dizer que o executivo determina a medida provisória e quando sai essa medida, quando publica a medida provisória, ela já está valendo. Ela já vale. Ela tem que ser obedecida. Tá? Vai ser enviada para o Congresso vai ter que votar essa medida provisória. Se ela não for aprovada, acabou, caiu, morreu, fim de papo, não tem mais como nos obrigar. Se ela for aprovada, ela se torna lei, tá ok? A medida provisória. Então, uma exceção que você poderia colocar aí seria a medida provisória, mas mesmo assim a medida provisória é temporária, tá? Tudo bem? Muito bem. Eu comentei na outra aula, só para seguir aí ao pé da letra quais são os incisos, né? Fala que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso é um reflexo do direito à vida, que, como eu falei na última aula, não é só estar vivo, é ter vida digna, tá? Como eu comentei na outra aula, eu não vou voltar, tudo bem? Aí nós entramos de novo em liberdade. Infelizmente, pessoal, o artigo 5º ele não é muito pedagógico. Como assim? Ele não enumera colocando quais são os direitos à liberdade, quais são os direitos à vida, quais são os direitos à igualdade, assim, juntinho, bem dividido. Ele vai colocando, tá? E a gente tem que ir aí tentando surfar conforme a onda. Veja, quando eu falo em liberdade, a gente só pensa em liberdade física, do sujeito não ser preso. Sim, é uma liberdade, óbvio. Mas aqui você vai ver que não é a única, muito pelo contrário. É uma delas. Tá? Existem muitas liberdades. Muitas. Algumas que até nos surpreendem. Por exemplo,
O inciso 4 fala, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Atenção, cuidado. Ele fala que é livre a manifestação do pensamento. Ele não falou que é livre o pensamento, porque o pensamento ele é livre. Cada um pensa o que quer, tá? Vocês estão aqui assistindo o vídeo, sabe Deus o que está passando na cabeça de cada um. O que vem a Constituição e coloca claramente é que é livre a manifestação do pensamento. Quer dizer, você pôr para fora o pensamento, materializar esse pensamento, seja falando, escrevendo, cantando, desenhando. Quer dizer, as formas de manifestação são as mais variadas possíveis. Entendeu? Aí pode. Ele no final traz, ele traz uma exceção, né, João? Não, não. É só um requisito. Sendo vedado, sendo proibido o anonimato. Tá entendido? Isso não é requisito para você se manifestar o pensamento. Não. Não é isso. Não é um obstáculo, não é uma exceção. Ele simplesmente determina que deve haver aí a declaração de quem está se manifestando. Simples assim. Porque, veja, nenhum direito é absoluto. E a manifestação do pensamento também não. Você pode manifestar? Pode. Mas pode ser que a sua manifestação de pensamento atinja o direito de outra pessoa. Venha a lesar o direito de outra pessoa. Venha até mesmo a lesar um direito juridicamente tutelado. Olha o direito penal, ó. Se você ofender alguém, xingar, imputar a ele uma conduta criminosa, estaremos aí diante dos crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Percebeu? Então é importante isso. Então tem que tomar cuidado quando você manifesta. Mas é possível manifestar. Eu entendo que hoje, mais do que nunca, a manifestação do pensamento vem se apresentando de forma assim, bombástica. Principalmente com a internet, né? Hoje você tem Facebook, você tem Instagram, você tem Twitter, você pode ter um blog. Quer dizer, e ali você pode expressar o que você pensa. Claro, tudo é possível e a gente vê muito isso na internet. As pessoas aí ameaçando outro de entrar com uma ação na justiça porque o sujeito falou algo, disse aquilo e tal. Tá certinho, viu? Você pode se manifestar. O que você não pode é atingir direitos das outras pessoas, tá bom? Mas eu entendo que a internet ela veio realmente dar uma guinada aí na manifestação do pensamento. Tanto que de vez em quando você vê aí algumas ideias no sentido de castrar essa liberdade de manifestação do pensamento, né? Porque estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Ora, meus queridos, se alguém usar de forma equivocada, usar de forma errada, usar para o mal a manifestação do pensamento, nós já temos um ordenamento jurídico que cuida disso. Eu acabei de citar. Se o sujeito vier e falar mal de você na internet, salva lá, dá o print, o famoso print, né? Guarda a informação e entra com ação. Quer dizer, já existem os meios. Que você não pode cercear a liberdade de pensamento, de manifestação, não é? Coisa que de vez em quando a gente percebe aí alguns, né, semeando essa ideia. Eu entendo que não deve, viu? Não deve. Porque do mesmo jeito que um sujeito vem e fala alguma coisa, você também tem um jeito logo embaixo a chegar e contrapor, tá bom? Outro detalhe. Ele manda justamente, ele veda, ele impede o anonimato, para quê? Para que as pessoas possam se defender. E principalmente para você poder aplicar o inciso 5, que acompanha esse inciso. Ele diz no inciso 5 assim: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. O agravo é o que o sujeito falou de mim, entendeu? Proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e à imagem. Pessoal, é o famoso direito de resposta, que a gente vê muito no horário político da TV, né? Quando os políticos começam a falar mal do outro, o sujeito vai lá e pede direito de resposta e pode, no horário do outro político, se defender. É proporcional ao agravo, porque essa proporcionalidade vai depender do meio. Se foi, como eu falei, numa propaganda na TV, o mesmo tempo que o cara teve, que o cara levou para falar mal de você, você vai ter para se defender. Se foi num rádio, foi lá e falou 10 minutos, você tem 10 minutos para se defender. Isso é a proporcionalidade. Se foi num jornal, teve lá 5 linhas, você tem as 5 linhas também. Mas o problema é que depois que o agravo
é feito. Depois que a manifestação do pensamento ocorre, acontece. Veja, tem um provérbio que fala, as palavras não voltam, né? E é verdade. Então, muitas vezes, mesmo você respondendo, o dano já está feito. E aí, pelo Código Civil, quem sofre um dano merece uma reparação do dano, merece uma indenização. E aqui a Constituição deixa claro quais são aí as esferas de indenização. Ela fala em indenização material. Material seria aquela indenização que você consegue mensurar economicamente. Tem um valor, entendeu? O sujeito falou mal de você e você perdeu o emprego. Terrível. Bom, eu acho que você ficaria empregado pelo menos um ano, né? Vamos, né? Um ano, pelo menos, eu acho que sim, que seria o tempo do patrão descobrir se é bom ou ruim mesmo, sei lá. Mas um ano eu acho que você ficaria. Então, você perdeu o emprego porque ele inventou algo? Muito bem. Você tem direito de entrar com pedido de indenização, vamos lá, pelo salário que você iria ganhar naquela empresa durante um ano. Entendeu? Boa, né? Moral. Moral, pessoal, é a dor que a manifestação do pensamento te trouxe, entendeu? O aborrecimento, tá? A raiva que você passou. Nós temos isso, por exemplo, quando o nome do sujeito é colocado no SPC indevidamente. Você não tem seu nome no SPC, teu nome tá limpinho, você não deve para ninguém. Aí vem a loja e, por engano, bota teu nome no SPC. Você vai lá numa outra loja fazer um negócio qualquer, ou no banco, o cara fala, pô, não posso porque teu nome tá no SPC. Pronto. Dano moral. Isso aí, né? Afinal de contas. Tem também o dano à imagem, pessoal. Por quê? Porque nós temos uma imagem, né? Você pode concordar que nós temos uma imagem. Seus familiares pensam algo de você. Nem sempre tão bom, mas eles têm uma ideia sobre você. Seus amigos têm uma imagem sobre você, não tem? As pessoas ali da sua rua, os seus colegas da sala, as pessoas têm uma imagem a seu respeito. Se por um acaso a manifestação de pensamento da outra pessoa atinge essa imagem, pronto, tá? Aí seria possível você pedir uma indenização, tá ok? Beleza? Nas 3 esferas. Muito bem. Comentei com vocês na última aula, sobre a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença. Estão lembrados disso? Olha só. Na verdade, eu falei o resultado disso, né? O inciso 6º diz assim, é inviolável, quer dizer que não se pode violar, a liberdade de consciência e de crença. Consciência, pessoal, é o que eu penso. São os meus princípios, os meus valores, o que eu acho das coisas. Crença é no que eu acredito, que pode, inclusive, envolver religião, tá? E ele continua sendo assegurado, no caso da crença, o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Veja que aqui o legislador nem falou tanto da consciência. Ele acabou se pautando mais pela crença. Quer dizer, que são aí as fés que a gente tem, a fé, no que você acredita. Veja, o Brasil é um país laico. Laico. E um país laico significa que nós não temos uma religião oficial. Cuidado com isso, hein? Muita gente confunde achando que país laico é aquele que não tem religião, ou que proíbe a religião, ou que não aceita a religião. Não é o caso, pessoal. A única diferença é que o país laico não tem religião oficial. Já tivemos religião oficial. Houve uma época, lá no começo, na nossa colonização, Brasil Império, em que a religião católica apostólica romana era a religião oficial do Brasil. Hoje não existe mais isso. Alguns falam, mas por quê? Então, é o seguinte, o Brasil não gosta de religião, então? Não, muito pelo contrário. O brasileiro, ele é muito espiritualizado. Todo mundo acredita em alguma coisa. Não importa qual a sua fé, a sua religião, tá? Muito bem. Se nós tivéssemos uma religião oficial, isso significa que as outras religiões seriam aí, no mínimo, ilegais, né? Tudo bem? E não é essa a intenção, né? Tá? Todos têm direito à religião que quiser, tá certo? Entendido? Tanto é que
a Constituição Federal não nega a religião e, ao contrário, estimula. Tanto que ele fala, olha o restante do inciso. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Veja, é livre o exercício do culto religioso. Você quer andar com um crucifixo no pescoço? Fique à vontade, não tem problema. Você é um pai de santo, quer andar todo de branco, aquele negócio na turbana, tudo bem. Faquir, né? Então, tá tudo certo. Você não quer usar calça, só vestido, porque a tua religião assim determina? Tudo bem. Tá? Não quer cortar o cabelo? Tá tudo certo. Você quer usar burca? Lembra? Religião muçulmana? Tá, maravilha. Ninguém vai te impedir de exercitar o seu culto religioso. Tá ok? E aí ele continua e ainda coloca assim, e é garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Aqui é muito importante. Temos que fazer uma pequena parada aqui para tratar de um tema que nós já falamos antes e que agora a gente vai ver de novo, principalmente aqui. Você lembra quando nós falamos da eficácia das normas constitucionais? Estão lembrados disso? Eficácia das normas constitucionais? Aquela classificação que eu comentei mais a classificação do José Afonso da Silva. Inclusive, muitos de vocês colocaram que essa classificação seria a mais comum, né? Tá? Você sabe que existem outras. Maria Helena Diniz faz os seus comentários, outros autores. Mas vamos lá. Aqui a gente percebe isso. Lembra que vamos usar aí a classificação de José Afonso da Silva. A eficácia das normas constitucionais, para ele, seriam 3. A plena, a contida e a limitada. Então, quando ele fala que é livre o exercício dos cultos religiosos, beleza, é livre. Ele está exigindo alguma coisa? Não. Então ali, esse pedaço, é uma norma de eficácia plena. Mas quando ele fala e garantida a proteção dos locais de culto e suas liturgias, o que é a proteção local de culto? São os templos, as igrejas, entendeu? Os objetos sagrados daquela religião. Isso é protegido também. Só que nesse pedaço ele coloca lá entre vírgulas, na forma da lei. Opa! Quando ele coloca na forma da lei, ele deixa claro que essa proteção só se dará quando uma lei for feita determinando essa proteção. Vocês estão me entendendo? Então essa garantia de proteção é uma norma de eficácia limitada. Precisa de lei. Se não tiver lei, bom, se não tiver lei não tem a proteção. Claro, existe uma proteção. Se alguém invadir uma igreja, chama a polícia, foi invasão. Se alguém quebrar objetos dentro da igreja, crime de dano, é crime também. Mas não há aqui uma proteção especial, como gostaria que fosse a Constituição. Porque a Constituição, quando coloca que é garantida a proteção aos locais de culto e liturgias, fala na forma da lei, ele está dizendo para o legislador, falar, ó, faça uma lei trazendo essa proteção especial para os locais de culto. Pessoal, quem tem uma religião entende isso. Uma coisa é eu quebrar a janela da escola, né? A outra é eu quebrar os objetos sagrados de uma religião, de um templo, entendeu? A dor é muito maior. Você concorda comigo? Por isso deveria ter uma proteção diferenciada. É isso que a Constituição quer. Mas até hoje não fizeram a lei. Então, paciência, tá? É bom pra gente lembrar daquela regrinha de eficácia das normas constitucionais, tá? Nós temos aqui no inciso 6º, de verdade, 2 eficácias. Para o livre exercício dos cultos religiosos, é pleno. Já para a proteção dos locais, é limitado, porque tem que fazer a lei. Beleza? Aproveitamos aí para ver um ponto maior da matéria. Muito bem. Ele ainda coloca, falando de liberdade religiosa, ele no inciso 7º ainda faz um comentário. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Veja que aqui ele fala da prestação religiosa, de assistência religiosa. Tudo bem? É a pessoa poder consultar um padre, o pastor, o guru, o pai de santo, sei lá. Mas ele teria essa assistência. O detalhe é que se você quiser isso aí, você vai na igreja, vai no culto, vai lá, né? Você vai procurar o seu líder espiritual. Não é para você isso. Isso é para aquelas pessoas que estiverem em internação coletiva. Como assim? O sujeito está preso,
sujeito que está hospitalizado, sujeito que está num quartel lá no meio da Amazônia, leva 5 dias para chegar na cidade, como é que ele vai na missa? Sai na segunda para chegar no domingo? Hã? Então, esse tipo de pessoa, seja em entidade civil ou militar, tem direito aí a uma prestação, uma assistência religiosa. É isso que ele está falando, tá bom? Muito bem. Aí na última aula eu falei, não vou voltar, mas só para comentar, lembra do inciso 8º que eu comentei? Na verdade, ele é reflexo dessa liberdade de consciência e de crença. Quando ele fala assim, ó, só para lembrar, ninguém será privado de direitos, ninguém perderá direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Convicção filosófica e política é o que eu penso. Só que essa regra ela é tão importante, como eu falei no começo da nossa aula de hoje. Essa regra é tão importante que aqui, a Constituição colocou as exceções. Porque ele fala assim, vírgula, salvo. Essa palavra salvo para você significa exceto, exceção, tá? Salvo, e aí ele coloca as exceções. Salvo se as invocar, as quem? As. Ele está falando da crença religiosa, convicção filosófica ou política. Salvo se as invocar para eximir-se, para furtar-se, para fugir-se de uma obrigação legal, uma obrigação que está na lei. Por isso é obrigação legal, não é porque é bacana, não. Obrigação que está na lei, a todos imposta. E recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Nós paramos aí na última aula, vocês estão lembrados? É porque eu dei um salto e quis falar sobre isso. Já quis começar ali, tão importante que é. Nós já comentamos sobre isso, tá? Então, por exemplo, tiro de guerra, se você não fizer, você perde direitos. Lembra que eu falei? Não custa repisar isso. Se você não votar, tá lembrado? Voto é obrigatório, tem que votar. Se você não votar e não justificar, perde direitos, cancela o seu título de eleitor, você não pode tirar passaporte, lembra? Não pode passar em concurso público, pode tomar posse em concurso público. Estão lembrados disso? Só que aqui tem um detalhe no finalzinho que eu não comentei, eu preciso falar. E ele diz assim, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pessoal, o voto tem uma prestação alternativa. Qual é? Qual é? Justificar. Se você for justificar, tá tudo certo. Tá bom? Agora, o tiro de guerra, não. O tiro de guerra não tem prestação alternativa. Ou você vota ou você vota. Percebeu? Se você não fizer o tiro de guerra, você não pega o documento da reservista. O voto tem prestação alternativa fixada em lei. Por isso que ele fala fixada em lei. A própria lei fala, não podendo votar, você justifica. Tá tudo certo. Beleza, tudo bem. Fora situações que a lei exige, ninguém vai te tomar algum direito por falta de crença religiosa. Lembra quando eu falei daquele pessoal que vai fazer o vestibular, o Enem, e o Enem era aí no sábado? Agora botaram tudo no domingo, não sei por que não fizeram antes. Né? Foi no domingo. Né? Entre uma semana e outra, sempre no domingo, pronto, resolvido o problema. Tá ok? Só para falar de novo sobre aquilo. Muito bem, depois ele fala que ainda liberdade, hein? Olha quanta liberdade. E você achando que era só física, só para o caboclo não ser preso. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura e licença. Já falei isso na outra aula também, né? Como eu disse na outra aula, para mim, essa atividade intelectual, artística, científica, de comunicação é a forma de manifestação do pensamento. E veja que é tão importante que ele fala que não pode haver, não pode ser exigido nem censura nem licença. Imagina você que está apaixonado por uma mulher, namorou-se por uma moça, e a paixão é tanta que você quer declarar-se para ela. Muito bem, ela trabalha lá no centro da cidade, no 3º andar de um prédio no centro. O que você faz? Olha que romântico. Você pega e aluga um trio elétrico, aqueles caminhões imensos com um trio elétrico, contrata alguém para cantar uma música bem romântica. É o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente. Vai até o centro da cidade, tocando a música, para na frente do prédio dela você pegar o microfone e declarar o seu amor a esta criatura angelical. Com aquele fundo musical, é o pente, é o pente, é o pente. Essa criatura que possivelmente ela tem 2 situações. Ou ela se atira do prédio, ou ela atira em você. Mas você fez isso. Veja,
Você precisa lá e pedir licença na prefeitura para fazer isso? Não. Você não pode atrapalhar o trânsito, que aí é outro papo. Mas chegou, tá meio vazio, você estaciona ali, fala, declara o seu amor, ótimo. Entendeu? Se você quer recitar uma poesia, ou então você encontrou Jesus, maravilha, então eu vou lá na Praça do Boi, na Rui Barbosa, com a minha caixinha de som para falar a palavra do Todo-Poderoso. Beleza, você não precisa tirar licença para fazer isso, e você não pode ser censurado, percebeu? Não pode haver censura para isso. Bacana isso, né? Bem legal, boa. Vamos lá, ainda liberdade, olha quanta. O inciso 10 fala da inviolabilidade, quer dizer, é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Muito bem, já comentei isso na outra aula, já falei um pouco sobre isso. Só que aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe que eu não comentei. Se por um acaso alguém violar a sua intimidade, vida, honra, imagem, você tem direito a uma indenização. Você falou de indenização hoje, tio. Verdade, verdade. Só que essa aqui é um pouco diferente. Repare, você que está acompanhando aí, né, pela sua Constituição, eu espero que todos estejam. Ele fala que é assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Percebeu? Muito bem. Material ou moral. Sentiu algo estranho? Faltou uma indenização. Faltou, João. Qual? Imagem. E eu chamo a tua atenção porque, veja bem, o inciso 10, ele garante a inviolabilidade da imagem das pessoas, mas logo depois ele não fala na indenização que também tem direito à indenização por lesão à imagem. Pessoal, na prática até tem, mas o importante é que não está escrito. Ele só te dá lesão por dano moral e material. Não fala nada de imagem, só estou te alertando para isso. Tá bom? Lembrando que quando ele fala que ele fala em pessoas, intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Aqui é tanto para pessoa física quanto para jurídica. Falei na outra aula, estou repetindo agora. Beleza? Tá bom? Muito bem. Então, a sua liberdade, a sua manifestação do pensamento, por exemplo, não pode atingir a honra das pessoas, não pode atingir a imagem da pessoa, porque senão isso vai dar direito aí a uma indenização. Bacana? Você viu como é que tá ligado as coisas? Tá tudo ligado. Por isso o artigo 5º é tão importante. Tem advogado, pessoal, que só trabalha com o artigo 5º, viu? Sabia? O artigo 5º tem muita coisa muito importante. Outra inviolabilidade que é aqui extremamente importante é o da casa. Eu falei agora há pouco da casa, né? Lembra que eu falei agora há pouco da chamada inviolabilidade de domicílio? Então, vou falar dela de novo. Olha só. Ele diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Esse é um dos direitos fundamentais mais importantes que nós temos. Você concorda comigo? A casa é o teu castelo, onde você está em paz. Ninguém pode ali invadir a sua casa sem que você dê ordem. Agora, a primeira coisa que eu quero ressaltar é que a palavra casa, cuidado, não é só onde você mora, viu? Já há um entendimento que casa, o conceito, nesse sentido, é muito amplo. Tanto é a casa onde você mora, mas é também o consultório do médico, o consultório do dentista, o escritório do advogado, então o seu lugar de trabalho. É uma barraca feita de lona. A coisa tá ruim, hein? Você tá lá num terreno com uma barraca. Não pode entrar na sua barraca. Porque aquela barraca ali onde você está vivendo, naquele momento é a tua casa. A boleia do caminhão. Veja, o caminhão às vezes é grande, né? E ele tem um ponto atrás, que é uma caminha onde o cara dorme, viu? O motorista dorme ali, entendeu? A boleia é tida como casa. Por quê? Porque o motorista de caminhão dorme ali, entendeu? Então, casa tem um sentido amplo. Tudo bem? Ela é inviolável. Só que aqui nós temos um direito tão importante, que aqui, como eu falei antes, o Constituinte fez questão de colocar quais são as exceções. Porque lembre-se, naqueles direitos fundamentais que não tem exceção expressa, definida, quer dizer que tem um monte. Agora, quando ele quer realmente enfatizar um direito, ele coloca as exceções e aqui ele coloca. Quer dizer que dá para invadir a casa? Dá. Não é tão inviolável assim. Só que as regras são claras na Constituição. Vírgula, salvo, de novo,
salvo, exceto, exceção. Primeiro, em caso de flagrante delito. Se estiver ocorrendo um crime naquela casa, ora, o direito de alguém está sendo atingido. O autor não pode ser acobertado mesmo por um direito fundamental. Entendeu? O sujeito sequestrou alguém, raptou alguém, está agredindo alguém, entendeu? Está agredindo alguém. Você está lá na sua casa, mudou um casal novo lá no vizinho, um casal recém-casado, e a moça começa a gritar. Ai, ai, assim você vai me matar, ele vai me matar. Então, você pode invadir a casa. Está tendo uma agressão? Talvez uma tentativa de homicídio? Você pode adentrar da casa e tentar salvar aquela criatura que está lá, né, com a vida em risco? Então você pode meter o pé na porta? Pode. Afinal de contas, há ali um crime acontecendo. Você sabe que o marido pode estar batendo na mulher, você vê os gritos, você vê que está havendo uma agressão. Então você pode tomar uma atitude. Pode. Não é obrigado, mas pode. Cuidado, né? Eu falei que, dependendo, tem que tomar um certo cuidado. O casal é recém-casado, lembra? Então, cuidado com esses gritos. Fique atento para ver o que é de verdade, para não se constranger. De qualquer forma, alguém foi raptado, está havendo uma agressão, teve um sequestro, ali dentro você tem um ponto de droga naquela casa, estão guardando droga. Meu querido, pode meter o pé na porta e entrar. Flagrante delito. Entendeu? Beleza? Bacana? Muito bem. Ou em caso de desastre. Teve um desastre. Então, vamos imaginar que um tsunami atingiu a cidade. Água subindo para todo lado. Água, você vê uma casa ali no alto do morro. Ali a água não vai chegar. Corre todo mundo e entra na casa. Mete o pé na porta e entra. É um desastre. Como é que vai fazer? Vai deixar se levar pela água? Outro, para prestar socorro, entendeu? Tá pegando fogo na casa. Você vai pedir ordem para entrar? Mete o pé, entra e tira as pessoas lá de dentro, tá pegando fogo, né? Então já temos 3 situações aí bem simples. Só que a última é peculiar. Ele fala assim, ou durante o dia por determinação judicial. Opa! Eu aposto que alguém já pensou nisso, tá? Quando eu falei do flagrante, que a polícia podia meter o pé e entrar, mas você deve ter pensado, mas não precisa de autorização do seu juiz? Se é um flagrante, se está acontecendo um crime ali, não precisa. Entra e acabou. Agora, o juiz, pessoal, ele tem o poder de afastar, de mitigar, palavra importante, mitigar significa diminuir aí, qualquer direito fundamental. Qualquer, tá? O juiz. Outros eventualmente até tem, mas o juiz sempre. Então o juiz ele vai sopesar aí as situações e ele pode sim determinar que se invada uma casa. Tá ok? Claro. O juiz sempre vai ver se existe motivação para isso. Como eu disse, se o polícia sabe que está acontecendo um crime na casa, ele não precisa pedir ordem para o juiz. Ele mete o pé na porta, entra, pega em flagrante, pega as provas do flagrante, tá tudo certo. Mas e se ele não tem certeza absoluta? Disseram que naquela casa tem um ponto de tráfico, tá cheio de droga lá dentro, tá bom. Houve uma denúncia e tal, mas é certeza absoluta que ali tem droga? E se a polícia invade ali, mete o pé, chega lá e não tem nada, não encontra nada, nem uma dipirona, o policial infringiu um direito constitucional da pessoa, vai responder por isso, viu? Então, por isso mesmo, o que ele faz? Ele vai ao juiz. Ele pede uma autorização para o juiz. Claro que o juiz vai querer algum tipo de subsídio. Então, você tem que pelo menos fazer uma campanha, tirar umas fotos, puxar a capivara, né, a folha corrida de quem mora na casa. Concorda comigo? Filma para ver alguém chegando, dando dinheiro, pegando alguma coisa. Quer dizer, você tem que trazer para o juiz algum tipo de substância para que ele determine essa invasão. Notou? Mas se ele vislumbrar que realmente pode ter um crime, ele dá a ordem. E se nesse caso entrou na casa e não achou nada, o policial não responde.
O Estado até responde, você pode entrar com uma ação contra o Estado, por quê? Porque ali violou a sua intimidade, sua vida privada, tocou na sua honra. O que a vizinhança vai pensar, né? Polícia toda entrando na tua casa. Os vizinhos já vão ficar, não sabia, nunca confiei, tava na cara que ela mexia com essas coisas. Só bater o olho nela pra ver. Não tem? As amigas, inimiga, né? Então você pode entrar com ação contra o Estado, mas não contra o policial, porque ele tinha uma ordem judicial na mão. Claro que possivelmente esse juiz nunca mais vai dar uma ordem judicial para esse polícia de novo, mas podia. Só tem um detalhe, hein? Só pode entrar na casa durante o dia. Só o dia. Mas por quê? Ora, o juiz já está mitigando, afastando um direito fundamental. Já é coisa muito séria. O juiz sabe que há uma certa dúvida, mesmo que pequena, se realmente tem um crime ou não. Porque se for certeza absoluta, a polícia não ia pedir para ele. Ia direto meter o pé e entrar. Concorda comigo? Então, já que eu vou afastar um direito fundamental, que pelo menos seja num horário que a pessoa está preparada. Porque durante o dia, se alguém bater na sua porta, você está a par, né? Você atende a pessoa, você conversa com a pessoa. É ou não é? Agora de madrugada, de noite. Você naquele teu pijama horroroso, todo furado, largado. A moça aí de penhar, usando aquele penhoar, com creme no rosto, bob no cabelo, olha que lástima. E todo mundo entrando na tua casa. Não, é porque você não está preparado. Então tem que ser de dia. Agora, o que é dia, pessoal? Outro problemão para se enfrentar. Dia é complicado. Já tentaram por horário. Sim, já teve doutrinador que falou, é das 6 da manhã às 6 da tarde. Ah, tá bom. E o horário de verão? 6 horas tá um solão da gota. Entendeu? O Supremo teve que tratar desse caso. E o Supremo, então, depois de uma análise profunda por parte dos senhores do saber jurídico deste país, chegaram a uma conclusão. E disseram, para que todos não tenham mais dúvida, que dia é do amanhecer ao crepúsculo. Olha que coisa linda. Dia é do amanhecer ao crepúsculo. Fala, parece até nome de filme de vampiro. Veja. Que não resolveu nada pra gente. Porque, amanheceu. Será que amanhece? Que hora que amanhece? Quando o sol tá forte ou primeiro raiozinho de sol? Ou quando deu aquela clareada? E aí? E quando é que anoitece? Quando é que é o crepúsculo? Nossa, o crepúsculo é de doer, hein? Imagina o policial dentro da viatura, um falando pro outro. Já é o crepúsculo? Não sei. Lindo crepúsculo. Difícil, hein? Difícil. Crepúsculo também é difícil. Que hora que efetivamente tá de noite ou ainda tá meia luz ali, complicado, né? Então não resolveu muito na prática, mas é o que temos, tá? Como se diz, é o que tem para hoje. Dia então é do amanhecer ao crepúsculo, conforme o Supremo. Paciência, vamos tocar o barco, é o que dá para fazer, tá? Mas só dá para cumprir a ordem judicial de dia. Por isso que geralmente é quando tá amanhecendo, a polícia vai lá e pega o cara. Tá entendido? Bacana, legal. Muito bem. Informação importante, né? Tá? Muito cuidado com isso aí. Então, teoricamente, nós temos aí 4 situações que podem propiciar a violação do domicílio? Mas toma cuidado com um detalhe. Tem umazinha que passou meio batido. Não, João, você falou, flagrante delito, desastre, prestar socorro e por ordem do juiz de dia. Tá bom. Mas lembra no começo da regra, quando ele fala... A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém, quando ele fala ninguém, é qualquer pessoa, teu vizinho, teus amigos e a polícia. Ninguém nela podendo penetrar, olha agora, sem consentimento do morador. Então a outra possibilidade aí, claro, não seria uma invasão, mas é se o morador consente. O detalhe, pessoal, é que raciocina comigo. Numa casa moram várias pessoas, né? Não moram várias pessoas? Então, se um facultar a entrada, percebeu? Alguém consentiu, né? Ele mora na casa. Consentimento do morador. Interessante isso, né? Então você tem uma quinta situação que às vezes as pessoas não reparam muito. Consentimento do morador. Tá legal? Viram como é que eu trabalhei hoje com esses temas? Com esses incisos, tá? Com mais calma, com mais carinho, tratando aí das palavras importantes. O artigo 5º é isso, pessoal. É ler com esse tipo de cuidado, ponto por ponto, para não falhar nada, tá bom? Esse vídeo ficou bastante longo.
Nós vamos tratar depois do inciso 12, violabilidade do domicílio. Peço para que na próxima aula vocês tenham já a Constituição, caso alguém não tenha aí na mão. Mas ele já ficou bastante grande. Eu vou então parar aqui. Paramos na inviolabilidade do domicílio, que eu acho que já é bastante informação. Espero que vocês tenham entendido. Peço a vocês que deem um ok agora no final do vídeo, aí no YouTube, dá um ok, para a gente saber que vocês estavam aí. Vai servir também como nossa chamada. Caso tenham algum comentário, por favor, façam no YouTube, eu agradeceria muito se fizessem. Qualquer coisa que seja, tá? Se vocês estão entendendo, se eu estou me fazendo entender, se o volume, a voz está saindo nos conformes, se a imagem está adequada, se a forma como eu estou passando está ok ou não, tá certo? Eu peço a vocês que me dê esse feedback, esse retorno nos comentários lá no YouTube, para eu saber, tá? Até para tentar melhorar sempre o trabalho aqui para vocês. É uma forma ainda, como eu disse, diferente, a gente está há algum tempo só trabalhando assim, ainda temos muito que aprender e trabalhar com essa ferramenta, mas eu peço a vocês os seus comentários para que a gente saiba se está no caminho correto, se pode melhorar em algum ponto. Fique à vontade para fazer seus comentários, estamos aqui para a gente aprender juntos, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Amanhã, na próxima aula, nós continuaremos a partir do inciso 12, inviolabilidade aí, da correspondência. Por favor, deixe o seu ok, tá legal? Agradeço a paciência, a boa vontade de vocês. Eu estou à disposição no nosso WhatsApp, tá ok? Quem tiver dúvidas pode perguntar lá, fique à vontade, tá bom? Eu responderei. E nos vemos então amanhã na próxima aula, tá bom? Forte abraço, tudo de bom. Fui!